Pronto, vamos lá então. Então, vamos começar com alguns exemplos ainda sobre equações homogêneas, tá? Então, lembrando de novo que hoje eu tô com o celular olhando a minha apostila, tá? Então, eu não tô vendo o chat, não. Se alguém quiser perguntar algo no chat, clica a- aí na mãozinha que eu escuto na hora já, tá? Uma vez por outra, é, eu venho olhar aqui o chat para ver se teve alguma mensagem. Certo, pessoal? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Vai ser, pronto, y' igual a 2y menos x sobre 2x menos y. Então, como eu já tinha mencionado, né, isso aqui vai ser um exemplo em que a gente vai usar EDO, certo, homogênea. Então, existem algumas EDOs homogêneas que dá para a gente resolver também como EDO exata, mas não seria muito a ideia aqui, né? Vamos ver como que a gente faz por EDO homogênea, porque já fica outra estratégia nos casos em que em que a exata der errado. E aí não precisa procurar por um fator integrante. Se der para resolver como homogênea, é mais fácil do que a gente procurar por um fator integrante que dependa só de x ou apenas de y, tá? Então, para a gente resolver como EDO é, do tipo homogênea, tem que fazer o quê? A gente precisa escrever esse pedaço aqui, certo? Apenas em termos da divisão y sobre x, certo? Então, tem que ficar de uma forma que o lado direito aí dessa equação fique só em termos de y sobre x, tá? Então, vê, do jeito que está aqui, não está desse jeito, né? A gente vai precisar fazer alguma modificação. O que a gente vai fazer vai ser dividir aqui em cima e aqui embaixo por x, certo? Eu posso fazer isso porque eu estou dividindo os dois pelo mesmo número, tá? E detalhe é que isso aqui é, ele é um x, tá? Um n é assim, certo? Então, se eu fizer isso, como é que vai ficar? Eu vou ter duas vezes y é, por x aqui, que seria esse termo aqui, ó, certo? Menos 1, né? Que é menos x sobre x, sobre. Aí aqui embaixo eu tenho duas vezes é, é, tenho duas vezes o x, aí é dividido por x, vai ficar 2 menos y sobre x. Agora sim, agora do lado direito, tudo que eu tenho só está escrito como se a única variável que aparece aqui fosse essa divisão aqui, tá? Aí aqui eu estou confirmando que a EDO ela é realmente homogênea. Por quê? Porque a gente é capaz de escrever a derivada em termos, certo? Apenas da divisão de y por x. Então a gente faz agora aquela substituição que vai fazer com que a EDO ela vire separável. Como é que a gente fazia? A gente dizia que desculpa, era y sobre x, tá certo? De modo que y seria x vezes v. Tá? Então, as minhas variáveis agora vão ser o x e o v, tá certo? O y vai embora. Então, a gente tem que vir aqui ainda e tem que fazer com que esse lado esquerdo aí, ele não fique mais em termos da derivada de y. Fique em termos agora da derivada de v. Então, a gente aplica aqui a regra do produto. Aí vai dar o quê? A derivada de y vai ser a derivada de x, que é 1, vezes a derivada de v. Aí fica assim só, mais o x vezes a derivada de v, certo? Regra do produto aqui. Beleza, né? Tá, então substitui isso do lado esquerdo, do lado da equação, e aí a gente vai ficar agora assim. Ó, do lado esquerdo a gente vai ter v mais o x multiplicado por v', beleza? Tem alguém com o microfone aberto. Ô, Luiz Fernando. Pronto, beleza. Aí
como é que fica do lado direito agora aqui? Vai ficar 2 vezes V, né? Lembra que esse aqui é o V, tá certo? E esse aqui embaixo também é o V. Aí fica 2V menos 1 sobre 2 menos V. Agora a equação está só em termos do x e do v, certo? O v agora é que é a variável dependente. Então, se eu passar esse termo lá para o outro lado, vai ficar assim, certo? E, então, 2v menos 1 sobre 2 menos v, menos v. Organizando, vai dar 2 menos v embaixo, e em cima vai dar 2 vezes o v menos 1, menos o v que multiplica 2 menos v. Aí fica assim, né? Fica menos 2v mais v ao quadrado, né? Que seria menos v vezes menos v. Aí pronto, simplifica esse com esse, ok? E aí ficou v ao quadrado menos 1 sobre 2 menos v. Agora pronto, vai dar assim, certo? dv dx igual a 1 sobre x vezes v ao quadrado menos 1 sobre 2 menos v. Pronto, separável agora, né? Porque tem uma função que depende só de x, que é essa aqui, multiplicada por uma função que depende só de v, que é essa aqui. Então, vamos separar as variáveis. Tá bom, separando as variáveis, vai ficar 2 menos v sobre v ao quadrado menos 1, certo? dv, igual a dx sobre x. A integral aí do lado direito, ela é fácil de resolver, né? A do lado esquerdo, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para sair ainda também. Por quê? Porque isso aqui dá para a gente escrever da seguinte maneira. 2 menos v sobre... Pronto, embaixo a gente tem o quadrado disso, né? V ao quadrado menos o quadrado de 1. Então fica o produto da soma pela diferença. Fica assim. Então a gente vai ter que usar o quê? Vai ter que usar frações parciais. A gente faz A sobre V mais 1, certo? Mais B sobre V menos 1, certo? Ou então, se você lembrasse aí, né, de alguma coisa sobre alguma a- alguma primitiva já que você sabe de cabeça, você poderia usar de cara, certo? Mas aí fica meio difícil lembrar de alguma coisa que ajude, né? Porque aqui embaixo tem esse menos, certo? E não mais. Então vamos tentar resolver mesmo aqui embaixo. Tirando o MMC, vai dar V mais 1 vezes V menos 1, aqui embaixo. E em cima, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Aí vai dar A vezes V menos 1, mais B vezes V mais 1. Pronto. Elimina tudo que está aqui embaixo. E aí eu agora fico com 2 menos V igual a V menos 1 mais B, V mais 1. Vamos calcular essas coisas substituindo valores. Se eu substituir o V é, é, por mais 1, aí a gente consegue zerar é, esse termo daqui, né? Esse termo dá zero. No outro termo, a gente vai ficar com 2 vezes B, certo? 2 vezes B aqui, tá bom? E do outro lado fica 2 menos 1. Aí deu 1. Então, aí o B vai ser 1 meio. Já se a gente fizer agora o V, ele igual a menos 1, por exemplo, aí é esse aqui agora que zera. Esse outro vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 vezes A, igual a... Bem, aí aqui vai dar o quê? Vai dar 2 menos menos 1, ou seja, 3. E aí A vai ser menos 3 meios. Tá. Dessa forma, aqui a gente vai ter, ó, vai ter 1 meio V menos 1, assim, né?
menos 3 meios, aí 1 sobre V mais 1, certo? Tudo isso está com esse dv aqui, igual a dx sobre x. Aí agora integra dos dois lados. Vamos integrar do lado de cá, integrar do lado de cá. Do lado esquerdo, certo? Muito cuidado, tá? Tem gente que acha que aqui... Aí que alguém fez um comentário. Pronto, Adriel, pode falar. Ô, professor, eu já, Oi. já encontrei no curso um jeito de resolver essa fração parcial aí, sendo que eu nunca sei como é o nome dela, para eu procurar melhor como é que é essa, vamos dizer assim, esse jeito de resolver. Que é meio que pegar a fração parcial que a gente está querendo dividir, multiplicar por um desse, por exemplo, v mais um, e trocar o v pelo o que faz esse v mais um virar zero. Então, por exemplo, seria menos um. Aí daria esse menos 3 sobre 2 seria o A. E depois fazia o contrário, multiplicava É, essa... O senhor tá entendendo o que eu tô querendo falar? tô entendendo. Foi isso que eu fiz, não foi não? Vê, tu viste que ali embaixo a gente cancelou os denominadores, não foi? Uhum. Na hora que a gente cancelou tudo que estava embaixo, foi porque a gente multiplicou por V mais um, certo? E por V menos um. E depois substituiu os valores. Então, basicamente, foi isso que a gente fez, certo? Então não É, tem o que diferença tu não, né? falasse foi o que eu fiz aí. Isso é muito usado no cálculo de resíduos, isso aí que tu tá dizendo. Você multiplica por alguma coisa que você cancela o termo que tá dando zero embaixo. Porque, por exemplo, se tu tá querendo substituir. Pronto. Aí a gente substituiu o V por um e por menos um, não foi? Se eu quero substituir ele por um, aí aquele V mais um que tá embaixo, ele faz alguma diferença, o V mais um. Não, quem faz diferença é o V menos um, né? Porque é ele que tá dando zero. Certo? Concorda? Isso. Então, pronto. Se eu quero determinar é, quem é que é o B, aí o que é que a gente teria que fazer aqui? Teria que multiplicar tudo por V menos um para eliminar aquele zero do denominador, que está junto do B, e depois substituir o V por um, porque a gente eliminou a indeterminação. Foi isso que eu fiz aí, sendo que ao invés de eu multiplicar uma vez por V mais um e calcular o A, e depois multiplicar por V menos um e calcular o B, eu multipliquei pelos dois logo, certo? Aí fiquei com a equação polinomial mesmo, e aí substituí os dois, certo? Um de cada vez, mas não, tipo, uma vez primeiro multipliquei é, 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 por V mais um, aí eu substituí o V é, 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 por menos um, aí volto para a minha equação antiga, multiplico agora tudo por V menos um, agora substituo a minha incógnita é, por um. Não, eu multipliquei tudo logo, e aí já fiquei livre para multiplicar, para substituir depois, tá? Entendi, Isso é professor. usado quando a gente tem alguma singularidade, quando a gente trabalha com, eu não sei se é isso que tu tava mexendo, quando tem alguma singularidade, quando tá tentando estudar resíduos de alguma coisa, tá? Eu sei que você usa é, essa estratégia aí, certo? Mas, essencialmente, o que tu dissesse, que tu faz, foi a mesma coisa que eu fiz aí, certo? Então, não tem nada diferente, não. Entendi, professor. Tá bom? Eu ia comentar algo, mas eu esqueci o que foi, tá? Então, se eu me lembrar depois, eu digo. Tá bom? Então, a gente tá com essas equações aí na tela. Pronto, lembrei. Pronto, cuidado, porque um erro muito comum é justamente a pessoa vir aqui, ó. Aí pega, por exemplo, a integral de um sobre, pronto, 2v menos 2, né? E diz que isso aqui é ln de 2v menos 2.
Mas não é não, tá? Não é isso não, por favor. O que tem que fazer aí é o quê? Pega esse 2 que tá aí embaixo, joga ele para fora lá da integral, né? Vamos continuar aqui. A gente fica com tipo um meio, a integral de dv sobre v menos 1 é, pronto, era isso mesmo. Aí, pronto, menos 3 meios, integral de dv sobre v mais 1, certo? Igual, aí do outro lado, pronto, dx sobre x, né? Então, do outro lado ficou ln do módulo de x mais a constante, certo? Sendo que essa constante, v, vamos devagar. Não sei por que que não está apagando. Então, enfim, vamos deixar assim mesmo. Então, agora, aqui eu vou ter um meio de quem? ln do módulo de v menos 1, menos 3 meios do módulo de v mais 1 no ln, certo? Igual a ln do módulo de x mais a constante. Aí eu tenho duas opções. Ou a gente deixa assim mesmo, certo? E tenta relacionar as coisas usando a exponencial, aplicando a exponencial de ambos os lados. Ou a gente diz logo que o C, ele é o ln de alguém. Eu só não estou conseguindo apagar as coisas que eu escrevo mais, tá? Então, isso aí foi triste, vai ficar assim mesmo. Aí, o que que acontece? Eu poderia dizer aqui, ó, que esse C, ele é o ln de alguém, tá? Certo? Por exemplo. E aí eu ia ficar dos dois lados apenas com esses LNs aí. Então, depois de algumas manipulações, usando propriedades dos logaritmos, a gente ficaria com ln de alguma coisa de um lado igual a ln de outra coisa do outro lado. Certo? E ln, né, em geral, logaritmos são funções injetoras. Se você tem ln de A igual a ln de B, aí é porque A é igual a B. Certo? Então, seguindo, né? Lembra que esse 1 meio aqui, ó, ele vai para o expoente aqui, certo? E esses 3 meios aqui é a mesma coisa, ele vai lá para o expoente daqui agora. Então vai ficar ln de v menos 1 elevado a 1 meio, menos ln de v mais 1 elevado a 3 meios, igual a ln, do outro lado eu tenho ln do módulo de x mais ln de, de uma constante que a gente chamou de K. Então a gente ficou com ln aqui, ó, de uma coisa mais ln de outra coisa, isso aí fica ln da multiplicação, né? Então fica ln de K vezes módulo de x, certo? Ln da multiplicação vira a soma dos ln's. Já aqui o que eu tenho já é uma diferença, né? É uma subtração. Então aí vai virar uma divisão. Então do lado esquerdo vai ficar ln de v menos 1 elevado a 1 meio sobre o v mais 1 elevado a 3 meios, certo? Ficou assim. Igual a ln de k módulo de x. Tranquilo? Agora é aquele que eu tinha falado. Ficou ln de alguém igual a ln de outro. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem está aqui é igual a quem está aqui. E aí a gente já acaba eliminando logo o ln. Ficou módulo de v menos 1 elevado a 1 meio sobre módulo de v mais 1 elevado a 3 meios é igual a constante vezes o módulo de x. Tá, todo mundo aí está elevado a esse 1 meio, né? Do lado esquerdo. Então, o que a gente vai fazer vai ser elevar todo mundo a 2, porque aí a gente já manda embora os expoentes fracionários, né? Essas raízes que a gente tem aí. Então, se eu elevo todo mundo ao quadrado, certo? Aí vai dar o quê? Em cima vai ficar módulo de v menos 1. Embaixo vai ficar módulo de v mais 1 ao cubo.
igual a k módulo de x ao quadrado. Aqui, aqui seria k ao quadrado, né? Sendo que é uma constante ainda, então continua com o mesmo nome. Tá bom, então eu tenho o módulo de tudo isso aqui do lado esquerdo, certo? Igual ao que está do lado de cá. Então ficaria assim, ó. Ficaria v menos 1 sobre v mais 1 ao cubo, igual ao quê? Aí ficaria mais ou menos, né? K vezes x ao quadrado. Mais ou menos a constante continua sendo uma constante. Então, vamos repetir aí o nome dela. Então, a princípio agora ficou assim. Tá? Então, a gente chegou a esse valor aí, certo? Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aí no chat se apareceu algum comentário, não. Se quiserem comentar algo, comenta aí, tá? Eu tenho professor no slide anterior. Você pode voltar? No anterior, posso, peraí. Diz. Eita, tá tudo doido agora aqui, meu Deus. Ah, eu ia falar isso agora. Certo, mas qual que era a dúvida? Todas agora, né? Era sobre quando troca para variável v, que depois passa ela da esquerda para a direita, que ela fica ao quadrado. Eu não entendi aquela parte. Quando passou da esquerda para a direita, que ela ficou ao quadrado. Tipo, é, era por aqui alguma coisa? É porque não dá para ver direito agora. Certo. Deixa eu. As coisas que eu estava escrevendo aqui, parece que elas apareceram aqui também. Não sei por quê. Que estranho. Enfim, deixa eu ver se aqui apaga o que estava no slide antigo mesmo, né? Que negócio estranho. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo relembrar aqui o que aconteceu, né? Problemas de natureza técnica aqui, tá? Bem, a gente tinha o quê? Vamos lá, a gente tinha y' igual a. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. 2y sobre x menos 1, né? Sobre 2 menos y sobre x. Tá? Então a gente substituiu assim, ficou v mais x'V' igual a 2 vezes v menos 1 sobre 2 menos v. A- a- Aí até aqui beleza, né? A gente joga esse cara para o outro lado, fica assim, 2v menos 1 sobre 2 menos v, aí menos v. Aí essa parte a gente Essa parte precisa... dele. Oi? Aqui, né? Isso. Pronto, aqui a gente precisa tirar o mínimo, né? O mínimo é entre 1 e esse 2 menos v. Aí seria 2 menos v. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Certo? 2 menos v, se é dividido por 2 menos v, dá 1. Aí isso vezes o que tem em cima, lá, 2v menos 1, repetiu. Aí menos o quê? 2v menos 1 dividido por 1, dá 2 menos v, certo? Vezes menos v. Aí vai dar menos v vezes 2, certo? E menos v multiplicado por menos v. Aí mais v ao quadrado. Pronto, era justamente isso, professor. Obrigado, viu? Beleza. Aí agora continua. Deixa eu... Não apaga, né? Só aparece aqui agora tudo. Tá difícil. Deixa eu ver se eu abrindo de novo melhor esse negócio. Só que aí a gente iria perder essa parte. Mas se bem que Tá tranquilo. que essa parte daqui é impossível de entender nada, né? Então não vai fazer muita diferença, não. Só gravar onde que a gente tava. A gente tava, pronto, aqui. Certo? Ó, deixa eu ver se eu escrever aqui no próximo. Ó, todos os slides estão aparecendo a mesma coisa. Poxa, endoidou geral o negócio. Pronto. Deixa eu.
abrir de novo aqui, tá? Certo, rapidinho. De qualquer forma, a gente não perde, professor, porque não está gravado em vídeo. Pronto, tá gravado, é Pode perder o verdade. slide, mas não perde a resolução. É verdade. Rapidinho, tá? Deixa eu só preparar aqui para deixar já no formato que eu gosto. Pronto. Tá, vamos ver agora se vai funcionar, tá? Então, onde a gente estava era justamente nessa equação aqui, ó. Já tá aparecendo minha tela para vocês? Sim. Tá bom, beleza, obrigado. Tá sim, professor. Pronto, então a gente tá aqui, ó, v menos 1 sobre v mais 1 ao cubo igual a kx ao quadrado, certo? E o que a gente começou foi substituindo o v por y sobre x, né? Por y sobre x. Então agora a gente vai desfazer essa substituição. Deixa eu só testar aqui se eu consigo apagar agora. Pronto, consigo, maravilha. Então a gente vai desfazer a substituição que a gente fez aqui. Vai ficar y sobre x menos 1, aqui em cima, sobre y sobre x mais 1 ao cubo, tá? Igual a kx ao quadrado. Vamos ver o que é que dá pra gente organizar aqui, né? Tá, então aqui em cima e aqui embaixo eu vou organizar isso como se fosse soma de frações, tá? Então em cima fica x o denominador, né? Que o mínimo aqui seria entre x e 1, tá? Fica x, aí em cima fica y menos x, tá? Embaixo fica x embaixo mesmo e y mais x em cima. Certo? Tudo isso ao cubo. Beleza? Pronto. Então, o que a gente tem aqui, agora, se a gente quiser, a gente poderia ver assim, ó, seria isso ao cubo, certo? Sobre isso ao cubo. E agora ficou uma divisão de duas frações. A gente tem essa fração em cima e tem essa outra embaixo. Aí repete a de cima e multiplica pelo inverso da segunda. Fica y menos x sobre x vezes o x ao cubo sobre y mais x ao cubo também, igual a kx ao quadrado. Beleza, né? Dá para cancelar ali, ó, o x com aqui o x ao cubo, fica o x ao quadrado só. E aí cancela o x ao quadrado que restou com x ao quadrado de cá. Aí vai ficar y menos x do lado esquerdo e do lado direito ficou k vezes y mais x ao cubo. E tá bom, né? Já simplificou consideravelmente em relação com o que tinha antes. Então essa aqui é que seria a solução geral. Beleza? Solução geral. Sendo que, como a gente viu lá no último exemplo da última aula, às vezes a solução geral ela não mostra todas as soluções que a gente realmente tem. A gente pode ser que a gente tenha perdido alguma solução aí nesse processo de resolução. Para a gente ver se a gente perdeu alguma solução, a gente teria que voltar e olhar para o desenvolvimento. Sendo que aqui a gente perdeu aqui o desenvolvimento, né? Mas eu tenho ele anotado aqui, certo? Se lembra que teve um momento que a gente ficou com essa equação aqui, ó, v' igual a 1 sobre x vezes v ao quadrado menos 1 sobre 2 menos v. Certo? Na hora que a gente separou as variáveis, aí a gente fez o quê? A gente pegou dv, né, do lado esquerdo, do lado direito ficou 1 sobre x dx, mas no lado esquerdo ficou
2 menos V sobre V ao quadrado menos 1. Ou seja, a gente passou dividindo por esse termo aqui, ó. Então, se a gente passou dividindo por V ao quadrado menos 1, então, essencialmente, a gente tá dizendo para a equação, a, a gente que tá, isso é a gente que tá impondo isso, tá? Porque isso não era um problema da equação, certo? Na equação original aqui, ó, não tinha problema nenhum que o V ao quadrado menos 1 fosse zero, mas a gente, na hora que a gente dividiu por ele, aí é a gente que está dizendo que o V ao quadrado menos 1, ele não pode ser zero, tá? Porque se fosse, não podia dividir. Então aqui eu estou dizendo que V ao quadrado menos 1 é diferente de zero. Isso aí é a gente que está dizendo. Sendo que se V ao quadrado menos 1 é diferente de zero, então o V ele é diferente de 1, certo? E V também é diferente de menos 1. Isso aqui são coisas que a gente impôs, tá? Certo? Mas esses valores, eles deveriam realmente ter sido excluídos. Se o V ele fosse igual a 1, eu iria ter uma solução ainda. Eu iria ter uma solução ainda. Por quê? Porque o V seria constante, então a derivada seria zero, tá certo? E do outro lado, se o V é 1, aí V ao quadrado menos 1 vai ser zero. Então daria zero igual a zero na EDO. Então isso aqui, certo? Isso aqui seria a solução. Seria a solução de equilíbrio, né? Que a gente falou. Tá? A mesma coisa com a outra. A mesma coisa com V constante igual a menos 1. Por quê? Porque aí a derivada de V seria zero, porque o V é constante. E se o V for menos 1, aí o lado direito ali da EDO dá zero também, porque V ao quadrado menos 1 dá zero. Essas duas aí são soluções de equilíbrio. Soluções de equilíbrio da EDO separável. A gente quer soluções correspondentes para a EDO homogênea, que é a primeira, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui também desfazer a minha substituição. Eu volto para o que eu tinha antes, né? Isso aqui daria o quê? Daria y sobre x sendo igual a 1 e daria y sobre x sendo igual a menos 1. Também são soluções. Portanto, a gente teria y igual a x, beleza? E teria y igual a menos x. Também são soluções. Que pode ser, certo ou não, que estejam já aqui embutidas na fórmula que a gente achou. Certo? Por exemplo, se o valor de k ele fosse zero, tá? Se o valor de k fosse zero, aí tudo que está aqui do lado direito zera. Se eu jogar esse menos x para o outro lado, ficaria o quê? Ficaria y igual a x, que é justamente essa minha solução aqui. Agora, essa outra aqui, eu não fiz as contas, tá certo? Mas eu acho difícil que essa segunda solução ela esteja realmente incluída na solução geral que a gente tinha antes. Aí, se a gente quiser realmente verificar se é possível que, é, que ela esteja, a gente verifica, né? Por exemplo, se eu substituir o y por menos x lá na solução geral, vai dar o quê? Do lado esquerdo vai dar menos x, vai ficar menos duas vezes o x, né? E do lado direito vai dar k, que multiplica o quê? O y, que é menos x, mais x ao cubo. Ou seja, ficou igual a zero aqui, né? O que é que aconteceu? A gente queria determinar qual que era o valor de k que ele iria gerar, que iria produzir essa minha segunda solução aqui. A gente já tinha visto que se o k fosse zero, essa primeira solução ela era produzida, mas não existe nenhum valor de k que gera a outra, o y igual a menos x. Por quê? Porque se eu tentar descobrir quem é que seria o valor de k, se eu substituir o y lá na minha solução geral ele por menos x,
não vai ter nenhuma constante mais, porque a gente iria cancelar a constante. Então não ia ter como determinar qual é o valor dela. Quer dizer que não existe nenhum valor lá da constante K que gere essa solução. Então ela é uma solução extra, realmente, que não está embutida na fórmula da solução geral. Nesse caso aí a gente chama, às vezes, de uma solução singular, tá? Essa aqui é uma solução singular. Ela não aparece na solução geral. Tá? Não está na fórmula da solução geral. Alguma dúvida aqui nesse final? Que a gente fez no final aqui, né? A gente viu quais que seriam as soluções de equilíbrio. De que maneira? Vendo por quem que a gente dividiu na hora que a gente separou as variáveis. A gente tinha dividido por quem? Por v ao quadrado menos 1. Então, v não poderia ser 1 e nem menos 1, porque eu dividi, certo? Por isso, se o v ele assumisse esses valores, então eu estaria dividindo tudo por zero. São esses valores que me dão os candidatos a soluções de equilíbrio. Aí eu tenho que verificar, né, se são realmente soluções de equilíbrio. Eu tenho que ver se realmente zera de ambos os lados. Do lado esquerdo vai sempre zerar, né, porque vai ficar derivada de uma constante. Do lado direito zera, por quê? Porque são raízes desse termo que a gente tinha aqui. Tá? No caso, com essa aqui, a gente tinha uma solução que ela aparecia na fórmula geral se o K fosse zero. Já essa outra não tem nenhum valor de K que faça com que apareça ela. Então essa aí é uma solução singular. Tá bom. Deixa eu ver outro exemplo agora que eu acho que ele pode ajudar vocês com uma questão da lista, tá? Eu não vou resolver ele até o final, porque boa parte dele eu já resolvi aí, certo? Nesse exemplo que a gente fez agora. Mas vamos ver. O segundo exemplo seria o seguinte, ó. Seria agora sim, ó, seria y' igual a 2 vezes y, a menos x mais 5, tá? Sobre 2 vezes x menos y, a menos 4. Aí agora, a minha questão é que essa equação aqui, ela não é homogênea, tá? Por que ela não é homogênea? Bem, porque se eu dividir da mesma forma que eu fiz lá no outro exemplo, em cima e embaixo, tudo por x, aí vai ficar 2 vezes y sobre x, aí menos 1, mais 5 sobre x agora, tá certo? Sobre 2 menos y sobre x, menos 4 sobre x. Se fosse homogênea mesmo, não poderia ter esses termos aí, tá? Tudo teria que ficar em termos apenas de quem? De y sobre x. Não pode ter mais nada. Sempre que aparecer o x, precisa ter o y junto. E sempre que aparecer o y, tem que ter o x junto. E sempre dessa forma. Tem que ser o y certo sobre o x. Como ficou com esses termos extras aí, ela não é homogênea. Então, o que eu vou fazer vai ser fazer uma mudança de variáveis para que nas novas variáveis a equação seja homogênea agora. Beleza? Então, isso aí tem muito a ver com a questão da lista. Eu não me lembro qual é agora, mas é uma delas. Então, vê, a ideia, que é justamente algo que já veio como sugestão, certo? Na lista lá, certo? Não veio do nada, assim, para que vocês descobrissem. Era dizer que eu tinha novas variáveis, certo? Que eu tinha... Dizer, por exemplo, que o x ele seria um w mais a, e que o y ele seria um z somado com b. Sendo que esse a e... pronto. Aqui no caso é o seguinte, ó. A gente tem esses dois aqui, o w e o z, eles são as novas variáveis, tá? São as novas variáveis.
O A e o B, eles vão ser duas constantes. O A e o B seriam constantes que eu vou escolher ainda quem são. Certo? Constantes escolhidas de modo que a EDO em Z e W ela seja homogênea. Certo? De modo que ela seja homogênea. Então, eu vou escolher, certo? O A e o B de modo que a gente consiga isso, que a nova EDO ela seja homogênea. Então, vê, lá nos exemplos que a gente já resolveu, que a gente fazia uma substituição, né, que foi basicamente apenas na EDO homogênea, a gente só substituía uma variável, né? A gente tinha o x e o y, aí nas novas variáveis, né, a gente ficava com o x e o v. Agora vão ser duas mudanças. Eu vou substituir o x aí pelo w e o y pelo z. Então, eu tenho que ajeitar tudo isso aí, tá? Beleza, então a gente vai fazer o seguinte. Quem é que seria o dx aqui? Certo? Quem é que seria o dx? Dx seria dw, né? Certo? Lembra que o a aí, ele é uma constante, tá? Então, na hora que eu derivar isso aí, ele daria zero, certo? Da mesma forma, se eu derivar embaixo, aí o dy, ele vai ser o dz, certo? Igual, tá bom? É uma transformação linear que a gente está fazendo. Então, as derivadas são todas iguais. Aqui. Dessa forma, significa o quê? Se eu dividir o dy pelo dx, aqui eu tô bem forçando a barra, tá? Com esses diferenciais aí, certo? Tratando eles como se eles fossem números mesmo, como se fossem frações. Não é sempre que isso dá certo. Aqui dá certo, e na maioria dos casos mais básicos de matemática, de cálculo que a gente trabalha aqui, certo? Funciona isso. Para que isso dê algo errado, a gente precisa cavar um buraco muito mais fundo que a gente já cavou. Então, se eu divido esse por esse aqui, vai dar a mesma coisa que se eu dividir esse por esse. Então, já temos o lado esquerdo, tá? O lado esquerdo, que seria dy dx, aqui, ele vai virar agora, vai virar isso aqui agora, certo? dzdw. Eu tenho que ver agora quem é que fica do lado direito. Do lado direito vai dar o quê? A gente vai ter dzdw, né, que é o y', vai ser, ó, pronto, 2 vezes y. Quem é que é y? Então, 2y. Aí vai ser 2 vezes e, aí mais b. Aí menos o x, então menos aí w mais a. Aí mais 5. E embaixo. Deixa eu ajeitar aqui, que tá parecendo que o 2 é uma base. Pronto, agora. E embaixo, 2 vezes o x, aí fica 2 vezes com w mais a. Aí menos y. Pronto, menos y seria o quê? Menos o z mais o b. Aí menos 4. Beleza, né? Multiplicando tudo, aí vai dar 2 vezes e menos w. E a minha parte constante é o quê? Mais o 5 que já tinha. Aí menos a. Mais duas vezes b, tá? É que alguém falou. Daniel, pode falar. O professor, pode repetir essa substituição de z mais b, por favor? Z mais b é y, tá aqui, ó. Ah, você só substituiu x e y no lugar, não foi? Exatamente. Entendi. Beleza? Obrigado. E a mesma coisa com o x. O x seria w mais a. Aí onde eu tinha x aqui, ó, ele virou w mais a. Onde eu tinha y aqui, ele virou z mais b. Beleza? Ah, sim. Eu pensei que teria que substituir na outra, que eu dividiu por x, aí por isso que eu fiquei confuso. Não. Vamos logo aqui, que é mais fácil. Se fizer na outra dá certo também, tá? Mas é mais fácil e aí onde eu fui. Entendi.
Pode falar, Esmeralda. Ô, professor, o senhor colocou y sobre x ali, aí o senhor dividiu a parte que ficou com x aqui na substituição foi parar em que lugar? Hã? Porque aqui, ó, quando o senhor fez 2y sobre x, o senhor substituiu y por z Não. mais b? É a mesma coisa que ele perguntou. Eu tô substituindo aqui, ó. Ah, entendi. Certo? Entendi. Que é mais fácil. Tá, Beleza? ok. Pronto. E embaixo fica o quê? Fica 2 vezes w menos e, e a minha parte constante fica menos 4, mais as 2 vezes a e menos b. Pronto. Essa é a minha equação agora, tá? Com as novas variáveis. Sendo que tá agora tudo em termos do a e do b, certo? Depende do a e do b para eu saber quem são esses termos aqui. Eu quero que a minha nova EDO, que essa EDO aí de baixo agora, que ela seja homogênea. Para que ela seja homogênea, aí esse termo aqui tem que ser quanto? Zero? Zero, né? Exatamente. Beleza? Porque se esse termo for zero, a gente volta para ficar exatamente com a equação, por exemplo, que a gente tinha aqui. Certo? Sempre que a gente tiver alguma equação que seja assim, ó, seja y' igual a vezes x mais b vezes y sobre c vezes x mais d vezes y. Certo? Qualquer equação que seja assim, ela é sempre homogênea. Se eu dividir aqui em cima e aqui embaixo por x, aí dá o quê? Aí em cima vai dar a mais b vezes y sobre x, né? E embaixo vai dar c mais d vezes y por x. Então, qualquer equação que seja nesse formato aqui é sempre homogênea. Então, se aqui em cima, se esse negócio ele for zero, e se aqui embaixo esse negócio ele for zero também, aí com certeza a minha nova equação vai ser homogênea. E lembra que o a e o b, eles eram constantes que eu ainda ia escolher, né, de modo que a minha equação final ela virasse homogênea, né? Aí pronto, como é que eu vou determinar quem é que são A e B? Um sistema. Um sistema. A gente vai precisar que A menos 2 vezes B ele seja 5, que é para que aqui dê zero, tá? E a outra equação seria que 2 vezes A menos B, certo, seja igual a 4. Aí é para que essa aqui de baixo dê zero. Tá? Pronto, é isso. Aí agora vou resolver isso aqui. Tá? Eu multiplico, por exemplo, a equação de baixo por menos 2, sei lá. E vai ficar A menos 2B igual a 5. E embaixo fica menos 4A mais 2 vezes B igual a menos 8, tá? Multipliquei embaixo aqui essa aqui por menos 2. Beleza? Se eu somar agora vai dar menos 5A. Aqui cancela. E aqui ficou 5 menos 8, seria menos 3. Ô, Beleza? professor, não seria menos 3A, não? Menos... Tem razão. Não, eu tava estranhando já, porque eu me lembrava que dava um resultado... que o resultado era inteiro. Pronto, o A é 1, tá? Aí, se o A é 1, substitui, por exemplo, aqui embaixo, a gente vai ficar com 2 menos B, vai ser 4, aí o B vai ser menos 2. Beleza? Aí, o A é 1 e o B é menos 2. Então, quer dizer que a substituição da gente, na realidade, ela era o quê? O X igual a W somado com 1 e o Y igual a Z menos 2. Essa era a substituição da gente, que faz com que a EDO, ela vire agora o quê? Vire dz sobre vire dz dw igual a 2e menos w sobre 2w menos e. Preciso resolver essa equação? Não, porque essa é a mesma equação do exemplo passado, tá? Só mudando que antes a gente tinha dy dx igual a 2y menos x
sobre 2x menos y. Ou seja, é a mesma equação do exemplo anterior, só trocando os nomes das coisas, tá? Então, a gente viu aqui em cima ó, que a solução dela, que a solução geral dela, ela era essa aqui. Então, qual vai ser a nossa solução agora geral para essa equação aqui? A mesma coisa de antes, sendo que onde tiver y, a gente coloca z, e onde tiver x, coloca w. Certo? Porque é a mesma equação daqui, ó. É a mesma equação, tá? É a mesma equação, só tá mudando o nome das coisas. Estão entendendo isso? Beleza? Beleza. Aqui eu não estou usando aquela mudança de variáveis que a gente fez, não, tá? Eu só estou comparando as equações mesmo. Estou vendo que elas estão exatamente no mesmo formato, só mudando os nomes das variáveis. Então, se eu achei a minha solução com as variáveis x e y, eu acho também com as variáveis w e z, tá? E vai ser exatamente a mesma. Então, vê, ela era y menos x, então agora vai ficar solução geral. Solução geral vai ser, era y menos x, então agora vai ficar z menos w, certo? Igual a, pronto, constante, vezes y somado com x ao cubo. Então, vai ser constante vezes o y, que é z, somado com x, que é w, ao cubo. Tá? Essa aqui é a solução geral da gente. Para essa equação aqui. Certo? Mas se eu tivesse começado com esse problema aqui, que está no começo, tá no começo do slide, eu ia querer que a resposta fosse essa? Eu não ia querer, né? Por quê? Porque eu iniciei com as minhas variáveis sendo x e y, e eu estou dando aí uma resposta que envolve w e z. Então, eu quero voltar para as variáveis originais, tá certo? Então, onde tiver z, eu vou substituir agora o quê? Z vai ser, ó, y mais 2, certo? Agora eu estou usando a substituição, eu estou desfazendo a substituição. Quando eu disse que a solução ela era essa aqui, eu não estava usando a substituição não, tá? Eu estava só comparando essa equação que a gente chegou aqui embaixo com a equação do último exemplo, que era essa aqui, que a gente já resolveu, certo? Então vamos desfazer agora tudo que a gente fez. O z, né? Ele era y mais 2, certo? E o w, ele era x menos 1. Portanto, como é que fica aí agora? Vai ficar z, y mais 2, menos w, então menos x menos 1, igual a k, vezes z, y mais 2, mais w, então mais x menos 1, ao cubo. Então, organizando, ficou y menos x, aí, ó, somei com 2, e aí menos menos 1, então somei com 3 aqui, igual a k vezes y mais x, mais o quê? Mais 1, né? Porque ficou 2 menos 1, ao cubo. Tá? Então, essa aí é a solução geral da equação original, certo? Agora acabou. Tecnicamente, teria que procurar ainda pelas soluções de equilíbrio, né? A gente sabe que, no caso, ó, a gente sabia antes, né, que y é igual a x e y igual a menos x eram soluções. A única que vinha extra era essa aqui. Então, nessa aqui agora, a única que vai vir extra vai ser o quê? Vai ser z igual a menos w, né? Então, além de z igual a menos w, aqui eu estou usando só as coisas que a gente viu no último exemplo já, tá? Z igual a menos w, isso iria corresponder ao que em termos das variáveis originais, x e y. Ou seja, z é y mais 2, e menos w seria quem? Seria menos x mais 1, certo? Ou seja, ia ficar o quê? Y igual a pronto, menos x mais 1 do lado direito, menos 2, passei para lá, menos x menos 1.
certo? Essa aqui seria aquela solução singular, tá? Que não estaria incluída na fórmula que está em cima da solução geral, certo? Então, essa aqui é a resposta do exemplo. Então, lá na questão da lista, repara que, essencialmente, tem duas questões para fazer, tá? De uma vez. Tem a... Você teria a primeira parte, que seria fazer isso aqui, descobrir quais são os valores de A e de B que vão fazer com que aquela equação lá, ela se transforme em uma equação homogênea. E aí a segunda parte seria resolver a equação, que nesse caso aqui eu não fiz agora, por quê? Porque eu já tinha feito antes, certo? Eu já tinha escolhido os exemplos de maneira que eu não precisasse fazer a mesma coisa duas vezes. Tá certo? Lá vocês vão ter que fazer a solução, tá? Para o que vocês calcularem na primeira parte. Alguma pergunta? Professor, caso a gente resolvesse o produto notável ali, poderíamos colocar a soma das constantes e o K como uma única constante. De que produto notável que tu estás falando? Do que tem os termos ao cubo. Se eu elevasse aqui, no caso, tipo aqui, por exemplo. Certo. A soma das constantes e o K como uma única constante. Poderia. Aí poderia. Mas vai dar muito trabalho, né? Porque é uma soma de 3 coisas ao cubo, né? Vai dar muito trabalho. É melhor deixar assim mesmo. Beleza? Mas poderia, sim. Se ficasse no final, tipo, K mais 1, né? Que o último termo é 1, com menos 3 do outro lado, aí isso é uma constante também, você poderia chamar isso de K, de boa. Certo? Beleza. Então, vamos agora fazer alguns exercícios sobre o EDO de Bernoulli. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa sobre o EDO homogêneo, fica à vontade. Vou esperar um pouquinho, se ninguém fala nada, eu vou continuar. Pronto, o EDO de Bernoulli, ela é muito parecida com o EDO linear, certo? Ela é tão parecida que a forma que a gente usa para resolver ela é justamente fazer uma transformação que faça com que ela vire linear. Tá? Então, deixa eu mudar aqui a cor. EDO de Bernoulli. Ela é basicamente linear, certo? Ela teria y' mais p de x vezes y igual a q de x. Se fosse linear, acabaria aqui, né? Se fosse linear, acabaria aí, sendo que a gente ainda tem vezes y elevado a alguma coisa aqui. Certo? Essa é a grande diferença entre as EDOs de Bernoulli e as EDOs lineares. É que tem esse outro termo no final aí, multiplicando o Q de x, tá certo? Então, tem dois casos, basicamente, iniciais que a gente já sabe resolver. Se esse n ele for zero, por acaso, se o n for zero, a equação fica assim, né? Fica y' mais p de x vezes y igual a q de x, porque y elevado a zero é 1. Tá? Então, se ela ficar assim, se o n for zero, aí a EDO é linear. Não tem o que fazer. Beleza? Não tem o que fazer. Se o n for 1, aí também não tem o que fazer. Por quê? Porque se o n for 1, a gente fica com y' mais p de x vezes y igual a q de x vezes y. Se eu jogar isso aqui para o outro lado, aí vai dar y' igual a... Fica q de x menos p de x vezes y.
Ou seja, nesse caso, ela é o quê? É separável. Então, nesses casos, não tem nenhuma novidade. Já dá para resolver direto, porque a gente já viu como é que faz, tá? A menos, claro, de não conseguir resolver as integrais, mas o que precisa, mas o assunto, né, do curso da gente aqui, que precisa para resolver a equação, a gente já sabe. O que tem de novidade mesmo é se o n for diferente de 0 e de 1, tá? Se for outro n, se for y ao cubo ali, certo? Y ao quadrado, a quinta, menos 1, certo? Também pode o n ser negativo, por exemplo, sem problemas, tá? Então, o que é que a gente faz se o n não for 0 nenhum? Vamos ver, caso geral. Então, se é o caso geral, eu estou supondo que o n nem é 0 nem é 1, tá? Nem é 0 nem é 1. Então, a gente vai ficar com essa equação aqui. A gente vai... a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dividir todo mundo. Dividir tudo por y elevado a n. Já tem uma observação aí, né? Se eu tô dividindo tudo aí por y elevado a n, então eu estou dizendo já que o y ele não é 0, né? Porque eu estou dividindo por y, né? Então o y ele não poderia ser 0. Mas isso é uma particularidade da equação, ou é algo que é culpa minha mesmo? Fui eu que provoquei que o y pode ser 0. Fui eu que provoquei. Se você olhar aí para a equação original, não tem nada que impeça o y de ele ser 0, tá? Quem está dizendo que o y não é 0 sou eu, porque eu dividi. Então, se eu estou excluindo alguém, eu tenho que verificar logo se ele se adequa para ser uma solução. Certo? E 0, certo? Y igual a 0, constante. Ele se adequa para ser uma solução. Se adequa, né? Porque a derivada é 0. E o y é 0. Então, todos os outros termos que aparecem ali vão se anular. Desde que, é certo, claro, que o n não seja 0, né? Se o n for 0, aí esse termo aqui ele não iria se anular, tá? Mas aí não é o caso, não é o caso geral que a gente está analisando. Certo? No caso geral, certo? O y constante e igual a 0 é sempre solução de equilíbrio de um EDO de Bernoulli. Certo? É sempre solução de equilíbrio. Alguma dúvida quanto a isso? Porque 0 é todo mundo. Certo? E por que eu soube que eu tinha que me preocupar com essa solução de equilíbrio? Porque eu dividi por y elevado a n. Então, na hora que eu faço isso, eu estou dizendo que o y não é 0. Aí isso aí já chama a minha atenção. Por quê? Porque sou eu que estou provocando que o y não seja 0. Então, 0 é um candidato a ser solução de equilíbrio. Tá? Então, é uma solução que já vem logo de cara. Eu não preciso fazer nada para saber que já tem ao menos essa solução. Vamos ver agora as outras, tá? Então, se eu divido por y elevado a n, como que a equação fica? Como que a equação fica? Deixa eu pegar aqui verde agora. Aí a gente teria y elevado a menos n, certo? Vezes y', mais a p de x, vezes y elevado a menos n, né? Então fica y elevado a 1 menos n, igual a q de x. Só observação, tá? Isso aqui é sempre solução de equilíbrio se o n for maior que 0, tá certo? Maior que 0. Se o n for menor que 0, aí 0 não é problema nenhum, porque, tipo, imagina assim, ó, que a gente tem essa equação aqui, ó, y' mais, sei lá, y igual a 1 sobre y, certo? Então, na hora que ou seja, aqui seria y menos 1, né? Certo? Na hora que eu divido por y elevado a menos 1, na realidade, eu estaria multiplicando por y.
Então, eu não estou dividindo por algo que ele iria se anular, tá certo? Eu iria estar multiplicando por alguma coisa. Então, nessa situação aqui, não teria problema nenhum de o y ser zero. É claro que ele não pode, né? Mas não tem solução de equilíbrio. Por quê? Porque eu não estou dividindo por nada que possa se anular. Eu tô multiplicando. Aí não tem problema nenhum. Mas se o n for maior que zero, ou seja, se aqui ao invés de y elevado a menos 1, a gente tiver y elevado a 9, a 10, a 2, a 1, aí y igual a zero é sempre solução de equilíbrio. Certo? Porque eu ia ter que dividir, certo? Por isso. Se eu tivesse que multiplicar por ele, aí eu não estaria causando problema nenhum por esse cara poder, por eu estar dividindo, né, por alguma coisa que eu não posso dividir, né, que seria zero. Se eu estiver multiplicando por zero, aí tem problema nenhum, tá? Então é sempre solução de equilíbrio, y igual a zero, se o n, se o nzinho lá do expoente, se ele for positivo, tá? Se ele for positivo. Pronto. Então, chegando aqui, aí eu posso dizer agora que esse termo aqui, ó, é a minha nova variável. Então, nova variável vai ser v igual a y elevado a 1 menos n. Por quê? Porque se a gente derivar isso aqui, a gente vai ter v' a igual ao quê? Como é que eu derivo esse negócio? Esse expoente, ele desce, aí fica 1 menos n vezes y elevado ao expoente antigo menos 1. Então, fica 1 menos n menos 1, ou seja, fica menos n só, certo? Vezes, né, fica derivada implícita, né? Vezes derivada de y, certo? Derivada implícita ou regra da cadeia, né? Que é a mesma coisa, basicamente. Vocês entenderam isso? Pronto. Se eu faço isso, repara que isso que apareceu aqui, ó, é exatamente a mesma coisa que eu tinha aqui. Então, essa substituição vai fazer com que a minha DO, ela vire o quê? Ó, esse termo aqui é o quê? É o v' sobre 1 menos n, né? Até aqui, ó, também por isso é importante que o n não seja 1. Ele não é 1. Eu tô olhando aí para o caso geral, tá certo? Senão eu estaria dividindo por zero. Mais p de x vezes y elevado a 1 menos n, que é o v, igual a q de x. Essa equação ela é linear. Beleza? E aí, para resolver essa, a gente faz os métodos que a gente estudou, fator integrante e tal. Beleza? Sendo que lembra que precisa multiplicar tudo aí por 1 menos n, né? Para que o coeficiente aqui dessa derivada fique igual a 1. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo calado há muito tempo. Sim, professor. Ah, beleza, tá bom. Certo. Fiquei com medo que eu tivesse caído. Tá bom, então lembra que aqui precisa multiplicar por 1 menos n, tá certo? Para que o coeficiente aqui do velhinho fique 1. Oi, pode falar aí, quem abriu o microfone. O senhor pode repetir só a derivada ali de v? Posso. Deixa eu apagar aqui para fazer de novo, que eu explico mais devagar, porque tá ficando sem espaço já, né? Como é que a gente deriva? Que a gente deriva isso aqui. Vou fazer de outra cor aqui. Deixa eu escolher uma cor aleatória aí, para roxo. A gente vai ter v' a igual ao quê? Lembra que aqui eu estou derivando tudo em relação a x, tá? Então deixa eu escrever assim, que talvez fique mais fácil de entender. Então eu vou derivar isso aqui com relação a x. Beleza? Se eu derivar em relação a y, aí fica o quê? O expoente desce, né, vezes y elevado ao expoente que tinha antes, menos 1, então fica menos n só. Sendo que isso aqui é a derivada disso com relação a y. Mas eu quero a derivada com
com relação a V, a X, certo? Eu quero a derivada com relação a X. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia. Porque isso aqui, que a gente fez aqui, é como se fosse a derivada da função de fora. Tem que multiplicar agora pela derivada da função de dentro em relação a x. Quem é a função de dentro? É o y. Então, vai ficar vezes dy dx aqui. Que é a derivada implícita, tá? Que vocês veem em cálculo 1. Se você está derivando algo que é uma função apenas de y, mas se você quer derivar em relação ao x, você deriva normal, como se estivesse derivando em relação a y, mas aí no fim multiplica por y', que aí corrige, que aí fica derivada em relação ao x no final. Certo? Derivada implícita. Foi basicamente isso aí que a gente fez. Certo? Certo foi agora, Danilo? Beleza. Certo. Tá bom. Então, substituindo isso, a equação fica essa aí que a gente tem embaixo, que ela é linear, tá? Mas só lembrando de novo que precisaria multiplicar tudo por 1 menos n, tá? Para que o coeficiente do V' fique 1, que aí a gente pode usar o fator integrante mesmo. Que o fator integrante ele só vai dar certo se o coeficiente lá do V' for 1. Beleza. Então, vamos fazer uns exemplos aqui agora. Para praticar. Tá? Então, essencialmente agora é a gente fazer essa substituição, vai resultar em uma equação linear. A gente resolve a EDO linear na variável nova, né, que vai ser com V. A gente vai aí finalizar achando quem é o V em função a do X. E aí, no fim, a gente desfaz a substituição para voltar para a variável original. Vamos lá, exemplo. Exemplo seria y' mais y, certo? Igual a elevado a x vezes y2. Pronto. Então, o n aqui é 2, né? Ele é maior que 0. Quer dizer, já de cara, a gente já sabe aqui, tá? Que y constante igual a 0 é solução de equilíbrio. Certo? Isso aí vale sempre que o n for maior que 0, tá? Se o n for 0, ou se ele for... se ele for negativo, não. Mas se ele for maior que 0, sempre. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o quê? Seria dividir agora todo mundo por y2. Aí vai dar y menos 2 vezes y', mais y, certo? Vezes y menos 2, vai dar y menos 1, igual a elevado a x. Nova variável é quem? Nova variável é... Não, isso aqui. A minha nova variável vai ser esse cara aqui, ó. Certo? V. Então, se o V for y menos 1, aí V' vai ser quem? Vai ser menos, certo? Abaixo o menos de lá, fica menos y elevado a menos 2. Isso aqui seria a derivada disso aqui com relação a y, mas eu quero em relação a x. Aí eu multiplico pelo y' no fim. Fala. O senhor pode repetir? Eu não entendi nada, desculpa. De onde? Desde o começo? Dessa parte aí, depois que o senhor dividiu, eu viajei. Desculpa, de novo. Mas nesse exemplo, né? Não é de outra idade, não, né? Nesse exemplo. Ah, beleza, tá. Pronto, vê. Deixa eu voltar aqui. Pronto, deixa eu ir mais devagar um pouquinho agora. Eu vou dividir, certo? Aí de ambos os lados por y². Aí vai ficar y', certo? Sobre a y², aí mais y sobre y², certo? Igual a elevado a x. Aí pronto. Se eu tenho esse y² dividindo, isso é a mesma coisa que y que o y elevado a menos 2 multiplicando, né? Tá, beleza? Seria dividir por y² é a mesma coisa que multiplicar por y menos 2. E no outro termo vai ficar 1 sobre y, que é a mesma coisa que mais y menos 1. Certo? Igual a elevado a x. Certo? Eu prefiro escrever assim, porque na hora que eu fizer as derivadas fica
eu acho mais fácil. Se a derivada tiver como uma potência, se ela tiver como uma potência do que se ela tiver com denominador. Eu acho mais fácil derivar logo se ela tiver como uma potência, que é só baixar o expoente e diminuir 1. Tá? Eu acho que assim fica mais fácil. Beleza? Certo? Foi agora? Sim, professor, agora sim, obrigada. Tá bom, beleza. Aí, esse cara aqui é que vai ser a minha nova variável. Né? Lembra que a variável nova, ela é o termo que está multiplicando o P de x, tá? Que seria o y elevado a 1 menos n. Então, P de x aqui, ele seria o 1 aqui da frente, tá? Então, é esse termo aqui que é a minha variável nova. Se eu disser que v é y a menos 1, se eu derivar, aí o v' vai ser, ó, eu quero a derivada em relação a x, tá? Aí eu vou derivar normal aí, como se fosse em relação a y, abaixo o expoente, diminui 1, sendo que multiplica aí pelo y' para ficar em relação a x. Beleza, então esse termo que está aqui é esse termo que está aqui. Então, como é que a minha DO ela fica agora? Esse y menos 2 vezes y', ele é menos v', né? Então, fica menos v' mais v igual a e elevado a x. Não pode ter esse menos na frente do v' aí, tá? Então, eu vou mudar o sinal todo mundo. Vai ficar v' menos v igual a menos e elevado a x. Para que aqui na frente fique 1. Agora eu olho para o fator integrante. Olha para o fator integrante. Quem aqui é o fator integrante? Mi de x. É elevado à integral de quem está multiplicando o v. Então, é elevado à integral de menos 1 dx. Então, vai dar e a menos x. Multiplica agora todo mundo aqui por mi de x. Vai de verde agora. Aí vai ficar o quê? Vai ficar e a menos x com v'. Aí menos e a menos x vezes v. Igual a menos e a x vezes e a menos x. Cancela, né? Vai ficar menos 1 só. Tá? Essa parte que está aqui, ela é realmente a regra do produto, né? Ela é a menos x multiplicado por v derivada disso. Fica a derivada de v vezes a exponencial, mais a derivada da exponencial, que é ela vezes a derivada desse expoente aí, ó, a derivada do expoente vai ser menos 1, multiplicado por v. Então, realmente ficou o que a gente queria. Integra aqui, integra aqui. Aí vai dar e a menos x vezes v igual a integral de menos 1, que é menos x mais a constante. Então, v vai ser quem? Eu vou multiplicar a todo mundo por por e elevado a mais x, tá? Então, vai dar e elevado a x vezes menos x mais c. Beleza? Essa aqui é a solução aqui para essa equação. Mas eu não quero a solução dessa. Eu quero a solução dessa aqui. Então, eu desfaço a minha substituição. Eu vou voltar o v para o y a menos 1. Então, a gente finaliza. A gente vai ter 1 sobre y, né, que é y menos 1, igual a e elevado a x vezes menos x mais c. Aí inverte. Y de x seria 1 sobre menos vezes exponencial vezes menos x mais c. Ou se quiser também, né? Isso é a mesma coisa que escrever assim. É a menos x sobre menos x mais c. Tá? E lembrando que y ele igual a zero é uma solução de equilíbrio que não está aí na equação. Não tem nenhum valor de c que faça com que esse negócio zere aí, tá? Ô, professor. Fala. O Euler de x não deveria passar dividindo ali, não? Já que ele está multiplicando v. É a mesma coisa que, se a gente passa dividindo por
a menos x é a mesma coisa que passar multiplicando por e a mais x. Foi isso que eu fiz. Ah, tá certo. Beleza? Vê que do outro lado agora tem e a mais x, tá? Não é a menos x mais não, tá? É a mais x. Beleza? Aqui em cima ficou mais x agora. Tá? E aqui também tem o quê? Aqui seria a solução geral. E ainda tem, né, y igual a zero. Também. Alguma dúvida aqui? Eu acho que esse tipo de equação ele é mais simples, né, do que as homogêneas, do que as exatas com fator integrante, né? Vou botar mais uns slides aqui para a gente continuar. Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Tá bom, massa. Vamos ver esse daqui agora. Pronto. Seria x ao quadrado vezes y', mais 2 vezes xy, aí menos y ao cubo igual a zero. Tá? Então, a gente está na aula de equação de Bernoulli, né? Então, a gente vai ver o que é que precisa fazer aqui para fazer com que ela fique na forma de uma equação de Bernoulli. Primeira coisa vai ser a gente tirar, certo, esse cara daqui. Vamos começar dividindo, certo, tudo. Vamos começar dividindo tudo por x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar y' mais 2 sobre x, mais 2 vezes x sobre x ao quadrado, vai dar mais 2 sobre x, vezes y, certo? Igual a 1 sobre x ao quadrado, vezes y ao cubo. Pronto, agora está na forma de uma equação de Bernoulli, tá? Beleza. Agora, o que é que tem que fazer? Dividir por y ao cubo. Então, daqui, eu já sei que y igual a zero, né? Vai ser a solução de equilíbrio. Pronto. Dividindo por y ao cubo, aí vai ficar y a menos 3 vezes y', né? Que eu fiz a divisão por y ao cubo, a mesma coisa que eu multiplicar por y a menos 3, certo? Mais 2 sobre x vezes y, certo? Sobre y ao cubo, vai dar 1 sobre y ao quadrado, que é y a menos 2, igual a 1 sobre x ao quadrado. Mudança de variável. Esse termo aqui é que vai ser o v. Então, vamos continuar aqui. O v vai ser y a menos 2. Aí o v' vai ser quem? Menos 2y a menos 3 vezes y'. Então, esse termo aqui é o que já aparece lá na equação. Mudando a variável, vai ficar, ó, quem é que é y a menos 3 vezes y'? Vai ser o v' sobre menos 2. Então, menos v' sobre 2, mais 2 sobre x, multiplicado aí pelo v, igual a 1 sobre x ao quadrado. Agora, tem que fazer o quê? Tem que pegar esse menos e esse 2 que estão aí junto do v' e tem que eliminar eles, tá? Então, a gente vai multiplicar aqui tudo por menos 2. Aí vai ficar mais v' agora, certo? Menos 4 sobre x vezes v, igual a menos 2 sobre x ao quadrado. Então, agora essa é linear. Beleza, né? Então, quem é que é o fator integrante? Mi de x vai ser e elevado à integral de menos 4 sobre x dx. Tá? Isso aí vai dar e elevado a menos 4 ln de x. Esse menos 4 sobe, vai ficar e elevado a ln de x é elevado
a menos 4, aí simplifica a exponencial com ln e vai dar x a menos 4 aqui. Beleza, x a menos, x a menos 4. Então, multiplica tudo por mi de x, e aí a equação vai ser x a menos 4 vezes o v', menos 4, aí eu tinha já esse x aqui, né, que estava dividindo, e como eu estou multiplicando por x a menos 4, eu estou dividindo por x a quarta de novo. Então, eu vou ficar agora dividindo por x a 5. Então, vai ser x a menos 5 aqui, vezes v, tá certo? Aí, igual a... Isso aqui era menos 2x a menos 2, multipliquei por x a menos 4, ficou menos 2x a menos 6. Certo. Esse termo que está aqui, ele é realmente a derivada desse termo aqui? Né? Derivada de v vezes x a menos 4, está nesse primeiro termo. Aí, mais o v vezes a derivada do x a menos 4, que é menos 4x a menos 5, realmente é o meu segundo termo aqui, tá? Então, agora, integra. Integra do lado de cá, integra do lado de cá. E aí vai dar x a menos 4 vezes v igual a menos 2x. Aumenta o expoente, né? Então, vai ficar menos 5 sobre menos 5, mais a constante. Beleza, então, para a gente se livrar desse x elevado a menos 4 que está aí, vamos multiplicar tudo por x a quarta, tá? Que aí simplifica lá. Aí vai ficar v igual a 2/5. Aí eu tenho x a menos 5 vezes x a quarta. Aí vai dar x a menos 1. Então, ficou 1 sobre x aqui, mais a constante vezes x a quarta. Certo? Não esquece-se da constante não, tá? Às vezes tem gente que multiplica tudo por isso aqui, multiplica aqui só e deixa a constante livre lá, mas precisa multiplicar por ela também. Agora volta para a variável original, né? O v, ele era y elevado a menos 2. Então, finalizando, vai ficar simplesmente 1 sobre y elevado a 2 igual a 2 sobre 5x mais 6x a quarta. E aí deixa assim mesmo. Tá? Porque se a gente tirasse a raiz, já ia ficar um mais ou menos aqui, né? Aí já iria complicar demais. Tá? A gente tem ainda 20 minutos. Eu vou resolver agora uns exemplos que envolvem tipo substituições que não estão dentro de nenhuma categoria específica de ADO, tá? Que não é de Bernoulli, certo? Não é homogênea, certo? Não é nada, tá? Só pra gente ver como é que fica. Tá bom, então vamos pegar agora, por exemplo, essa aqui. Exemplo. Vamos fazer y', certo? Igual a x mais y mais 2 elevado ao quadrado. Pronto, então, se em algum momento nas listas de vocês, nas avaliações, eu colocar alguma equação que não é Bernoulli, que não é homogênea, que não é exata, que ela não é exata, mas também não tem fator integrante que dependa apenas de uma das duas variáveis, que não é linear, que não é separável, eu vou acrescentar tipo uma dica, basicamente dizendo qual que é a substituição que é para fazer, tá? Basicamente, é o que eu ia ter que fazer se eu colocasse uma questão como essa. Eu ia dizer, por exemplo, faça a substituição v igual a x mais y mais 2. Certo? Eu ia precisar dizer isso, porque a pessoa não vai adivinhar, né?
se ela tivesse um mês para tentar descobrir, beleza, mas com prazo é complicado, né? Então, aí vem a dica, então eu vou fazer a substituição baseada na dica, beleza? Então, se eu derivo aí, se é de ambos os lados, em relação a x, vai ficar o quê? Se eu derivar aqui, ó, fica v' a igual a derivada a de x é 1, derivada de y vai ser y' mesmo, derivada a do 2 é 0. Então, com isso, a gente vê que o y' ele vai ser v' menos 1. Tá certo? Então, substitui isso aqui. Vai ficar v' menos 1 igual a quem? Esse negócio todo aí é v ao quadrado. Beleza? Ou seja, ficou basicamente v' igual a... Pronto, v ao quadrado mais 1. Essa equação, ela é separável, né? Ela é separável autônoma, ainda mais, porque não envolve o x, não envolve a variável independente. Então, vamos separar as variáveis e resolver. Vai ficar dv sobre 1 mais v ao quadrado mais 1, tanto faz, certo? Igual ao dx, integra dos dois lados, certo? Do lado esquerdo, vai dar arco tangente de v, tá certo? Do lado direito vai dar fica x mais c. Tá, agora, como é que eu isolo o v? Como é que eu isolo o v aí, né? Se o arco tangente de v, ele vale x mais c, então v, ele é igual a tangente de x mais c, concorda? Se arco tangente, tipo, quanto é que é arco tangente de 1? É o ângulo que tem a tangente igual a 1. Então seria π sobre 4, certo? Você está meio que lendo da forma que realmente está escrito. Arco tangente de V é x mais c. Quer dizer que x mais c é o ângulo que tem tangente que é igual a V. Ou seja, tangente de x somado com c é igual a V. Tá? Então, V é igual a isso aqui, tangente de x mais c. Pronto, agora vamos voltar para a variável original, né? O V, ele seria quem? Seria x mais y mais 2. Então, seria igual a tangente de x mais c. Isola o y agora, fica y de x igual a tangente de x mais c menos x menos 2. Então, solução aí na forma explícita. Vamos mais um, pra gente finalizar que eu tô ficando cansado já. Pronto, último exemplo. Vamos botar E elevado a y vezes y', certo? É igual a x vezes x mais E elevado a y, pronto, menos 1. Então, esse aí, mais uma vez, teria que vir dizendo qual que é a substituição que é para fazer, tá certo? Se não, tipo, no outro, ainda dava para a pessoa ter algum insight e se ligar que isso aqui é que tinha que ser a variável nova, tá? Mas nesse outro de baixo aqui já está mais difícil. Então, a gente iria dizer que V seria igual a x mais E elevado a y. Certo? Isso aqui é que seria a substituição da gente. Só lembrando, tá? Isso aí eu teria que avisar no enunciado, uma dica, tá? Faça isso. Beleza. Então, se eu faço aqui a derivada, vai dar V' igual a 1 mais derivada de E elevado a y. Lembra que eu estou derivando em relação a x, tá? Então, fica E elevado a y vezes y'. Então, daqui eu tenho já quem é, ó. E elevado a y vezes y' vai ser V'
V' menos 1. Então, substitui aqui. Certo? E elevado a y vezes y' é V' menos 1. Certo? Coincidência, porque ficou a mesma coisa que ficou antes. E do outro lado ficou x vezes esse termo aqui. Ele é o v, né? Menos 1 de novo. Então, vamos cancelar aqui o menos 1 com menos 1. Aí, deu v' igual a x vezes v, separável mais uma vez. Aí a gente vai ficar com pronto, dv sobre v igual a x dx. Beleza. Então, integra dos dois lados. Do lado esquerdo vai dar ln do módulo de v. Do direito vai dar x ao quadrado sobre 2, somado com essa constante. Aplica a exponencial, vai dar módulo de v igual a e elevado... Pronto, muito cuidado também, tá? Na hora que eu aplicar a exponencial aqui, tem gente que acha que dá isso aqui, tá? Mas, por favor, não dá isso não. Isso aqui vai dar E elevado a tudo que está do lado de cá, tá? Eu fico com uma soma no meu expoente e uma soma no expoente vira uma multiplicação. Então, na realidade fica assim, certo? Na realidade fica assim. Vou voltar aqui. Esses parênteses, literalmente. Tá bom? Então, o que vai dar aqui vai ser módulo de V, vai ser E elevado a x ao quadrado sobre 2, vezes E elevado a C. E elevado a C é uma constante. Vamos dizer que essa constante é K, certo? Ou se quiser, você bota o mesmo nome mesmo, não tem problema não. Tá bom, então eu posso me livrar do módulo, porque se eu tirasse o módulo, iria ficar mais ou menos o que está do outro lado, só que aí mais ou menos a constante continua sendo uma constante. A gente ficou com V, quem é que é o V mesmo, né? X mais E elevado a Y, isso é igual a K, é a x ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, nessa parte aí, você já está basicamente com a solução com a solução implícita. Dá para isolar o y. Se eu jogo o x para o outro lado, fica e elevado a y igual a k é x2 sobre 2 menos x. Agora, se eu quiser isolar o y, é só eu aplicar aí o ln de ambos os lados agora, né? O y vai ser o quê? Vai ser ln de k é x ao quadrado sobre 2 menos x. Solução na forma explícita. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Vamos finalizar. Não, professor. Beleza. Então, se alguém quiser perguntar algo, eu fico por aqui ainda mais 10 minutinhos para completar o horário da aula. Mas a gravação eu já vou finalizar agora, tá? Deixa eu finalizar aqui.